E aí a minha pergunta é a seguinte, se o sábado é central nos 10 mandamentos, por que você lê o Novo Testamento inteiro e você não encontra essa centralidade do sábado? O irmão entendeu? Entendi. 3 minutos para o senhor. Perfeito. Basicamente, a gente retorna assim um pouco à experiência adventista em relação ao sábado e nós concordamos que existiu uma retórica muito negativa, muito exclusivista e muito legalista e equivocada da parte de irmãos e membros da igreja no passado, e líderes e teólogos, etc., em torno justamente desta divisão assim tão cartesiana de que nós guardamos o sábado e somos os corretos e os salvos, e o resto não guarda, é os perdidos, vai para o inferno. Esta divisão, entretanto, ela nunca foi uma unanimidade, ela nunca aconteceu assim, é mais ou menos como acontece o fenômeno dentro das igrejas. Existe os líderes que pensam e aquele pessoal que come o discurso e às vezes vomita uma coisa diferente, ou regurgita uma coisa diferente. Entretanto, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a centralidade do sábado no Novo Testamento, ela não é trabalhada em função do Novo Testamento ser um livro profundamente contextualizado no pensamento e na experiência judaica. Obviamente que a distinção quando o evangelho vai sair desse meio judaico para ir para o meio gentil, ele vai ser de fato uma ampla discussão, uma grande questão, uma questão inclusive que o texto bíblico vai tratar e depois a igreja vai aprofundar esta questão. De qualquer forma, o que acontece? Jesus fala que ele não vem abolir a lei. Jesus deixa bastante claro que o que ele veio fazer foi cumprir e dar o exemplo e o sentido real da lei. Então, assim como os adventistas se equivocaram em muitos momentos, isso tem que ser bem claro e colocado em relação ao sábado, os judeus também se equivocaram. E Jesus, nas suas polêmicas e etc., ele coloca o sábado como um dia o quê? De serviço ativo, um dia de milagre, um dia de salvação, um dia de pregação, um dia que se você tiver que comer, você vai colher e você vai comer. Obviamente, Jesus não tinha uma empresa de colher espigas de milho e mandando eles trabalhar para aquilo, mas aquilo que é necessário tem que ser feito. E então Jesus tirou a guarda do sábado desses moldes legalistas, farisaicos e etc., para colocar de fato naquilo que é o quê? Um dia santificado. Não é um dia pior que os outros, aquilo que não pode fazer nada e etc., mas é um dia melhor. E este dia está implícito, e este de fato é um problema. Porque quando você tem uma coisa implícita, e ela é tão óbvia que ela não precisa ser clarificada, vamos pensar assim, porque justamente é a cosmovisão da criação que está implícita, é o Deus verdadeiro. Quem é ele? O que criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Então não tem discussão sobre isso. A discussão no Novo Testamento é se Jesus está guardando o sábado corretamente ou não, e se ele está, o fariseu não está. E como Jesus está correto, o fariseu está errado. Essa é a discussão. Agora, além disso, a discussão, ela simplesmente é ignorada porque ela é pressuposto. E sendo pressuposto, a guarda do sábado, ela é presente no Novo Testamento, mas como pressuposto. De qualquer forma, o maior desafio a isso vai ser Paulo, e talvez a gente vai ter tempo de falar um pouquinho daqui a pouco, né? Tá certo. Pastor Aguinaldo, seus comentários? Meu comentário vai justamente nesse aspecto de você dizer assim, ela já está pressuposto, então eu não preciso falar. Sim. Mas isso não é real, porque é aquilo que eu disse, a questão, quando chega no Novo Testamento, não é só a substituição da antiga aliança pela nova. Isso vai acontecer, isso está acontecendo. Mas talvez a maior mudança é a saída de um limite étnico, que são os judeus, e agora para um limite multiétnico, mundial, todas as etnias. Sim. Dentro dessa mudança é onde caberia se o sábado ele tem alguma centralidade, não estou nem dizendo assim, porque você poderia ter várias citações de guardar o sábado sem centralizar muito naquilo, mas Sim. O adventismo ele coloca aquilo como é central nos mandamentos, mas você não tem referências, as referências que tem, elas podem ser entendidas até de uma forma negativa, nós vamos falar disso depois, e justamente se ele está levando o evangelho para os gentios, né, para o povo que ele, várias vezes, Paulo classifica, eles estão sem lei, eles não receberam os 10 mandamentos, então justamente seria essa hora dele falar, olha, aqui estão os 10 mandamentos e vocês têm que guardá-los, inclusive o sábado. Isso seria a coisa mais óbvia se eu fosse apóstolo dos gentios, eu fosse escrever para os gentios, eu teria que falar isso. Agora, você encontra Paulo falando de não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, contra a idolatria, mas você não encontra
ele, nenhuma carta, inclusive alguns dos destinatários dele eram, em maioria, gentílicas. Você percebe isso em Éfeso, Filipenses, que não tem muitas referências às Escrituras, porque ele está lidando com os gentios. Mesmo nessa hora, ele não dá essa centralidade. Então, assim, é difícil entender que não foi falado porque a coisa estava já implícita. A gente entende, há uma continuidade, sem dúvida nenhuma que existe uma continuidade, mas também existe uma descontinuidade. Então, se o sábado teve essa continuidade, ele era guardado pelos judeus e agora ele vai ser guardado pelos gentios, então isso teria que ser colocado assim, muito explicitamente. Até mesmo, se a gente pensar, é curioso, porque o Tiago, ele dá exemplo, e o melhor exemplo que ele podia ter usado ali para bater na tecla, porque assim, os outros mandamentos eram até fácil para os judeus. Aí é um outro ponto que, inclusive, os adventistas comentam nisto cremos. Os outros mandamentos eram fáceis para os gentios entender, não mate, não roube, não dê falso testemunho. Mas o sábado já era uma coisa mais difícil porque era exclusivo dos judeus. Então, justamente esse que era exclusivo, teria que ter sido comentado, teria que ter ficado bem explícito para que não houvesse dificuldade. Sim. Hoje não se guarda justamente porque não é explícito. Gostei muito aí das considerações, achei muito importante e interessante tudo isso. Eu gostaria apenas de fazer uma leve correção naquilo que eu entendo, assim, um argumento um pouco fora de hora, porque assim, eu concordo que quando Paulo vai falar com os gentios, existe uma falta de ser explícito em relação a algumas coisas, mas esse também é um fenômeno bem complicado que remonta muito ao uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, por exemplo, você citou algumas cartas assim que quando Paulo fala com os gentios, ele simplesmente ignora essas questões e tal. Mas, por exemplo, você vê lá em Filipenses 3, ele falando que ele foi circuncidado ao 8º dia, a linhagem de Israel, tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e etc, etc, etc. E isso aqui talvez não faria muito sentido para os gentios se Paulo, talvez na sua tradição oral, não tivesse explicado um pouco para eles, né? Se os filipenses não estivessem conscientes das sensibilidades judaicas, o texto não seria compreendido. Então, alguma questão aí o gentio lá de Filipos, ele tem que entender, e inclusive não só nesse ponto, mas em todos os outros, e aí entra a pergunta que eu quero te fazer, que tem a ver com Romanos capítulo 11. Então, o que acontece? Em Romanos 11, os gentios que são salvos, eles são enxertados numa videira. E esta videira sustenta também os judeus que são crentes e são salvos. Porque a ideia de Paulo é o seguinte, se você está fora da videira, você está fora da salvação. Mas o judeu está na videira, enquanto ele é fiel à lei de Deus, à palavra de Deus, à graça de Deus, ele está ali. E quando ele rejeita Cristo, ele é cortado. Aí o gentio crê, ele é enxertado nesta videira, e se o judeu voltar a crer em Cristo, ele também vai ser enxertado. Então, basicamente isso, para mim, indica que existe uma única ética para os salvos, sejam eles gentios ou judeus. Não existe uma igreja salva judaica que guarda o sábado e uma igreja gentílica salva que não guarda o sábado. É uma videira só, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é a cosmovisão bíblica, desde a criação e etc., que não se centraliza na guarda do sábado, mas inclui a guarda do sábado. Diante disso, você concorda com esta leitura de Romanos 11? Existe uma única ética para o cristão judeu ou gentil salvo, ou existe uma diferença? O judeu salvo guarda o sábado e o gentil não precisa guardar. 3 minutos. Vou até dizer que esse é um assunto que eu tenho pensado muito, até porque a gente trabalha com os judeus. Legal. E você vai verificar, em alguns momentos, Paulo, inclusive, guardando alguns aspectos da lei. Uma coisa que eu sempre discuti muito, eu falo, o pessoal acha graça, mas eu li a questão de Paulo com Timóteo e Tito, né? Porque diz que ele brigou porque não era para circuncidar o Tito. E dali a pouco ele pega o Timóteo e fala assim, ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Sim. E eu, no meu entendimento, falei assim, mas isso é falsidade, né? Lá em Atos 20, você tem o caso em que dizem assim, olha, estão dizendo que você está ensinando contra a lei. Para provar isso, você faz um voto e vai e participa ali. Isso a gente começa a entender, até uma coisa que Paulo ele fala assim, que em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa, né? E sim a fé que opera pelo amor. Então a gente pensa que quando um judeu se circuncidava, se ele não está pondo a fé dele naquilo,
ele não estava circunstância para a salvação, ele não estava fazendo nada errado, né? Certo. Paulo, inclusive, ele vai participar das festas, ele vai no Pentecostes, ele vai na Páscoa, ele vai participando de tudo aquilo. Ele era um judeu, ele participou daquilo, não há nenhuma repreensão e também a gente não deve entender como uma falsidade ética. Aquilo fazia parte de toda a sua vivência judaica, né? Então, dentro desse aspecto, também poderia estar guardando o sábado. Como era algo da sua etnia, ele estaria guardando o sábado. O que ele não poderia é colocar isso como instrumento de salvação. Agora, e aí é onde a gente também entende o seguinte: quando a gente fala da questão do sábado, é dizer, não há nenhum pecado em se guardar o sábado. Não há nada que te condene em guardar o sábado. Se você quiser guardar o sábado, se você quiser tirar o dia de sábado de descanso, não há nada errado nisso. O errado é quando você coloca isso como um ponto de salvação, ou até algo inferior. Você tem aqui, a gente em algum momento vai falar disso, né, que é Romanos 15, 14, 5. Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga igual todos os dias. Então, para nós, Jesus ele é Senhor até do sábado, porque ele é da segunda, da terça, de todos os dias. Jesus, ele é o Senhor. E aí é onde a gente também entende, na questão da lei, a gente entende assim: Jesus disse, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. E ele foi aquele que obedeceu a lei e levou à perfeição. Então a gente pensa assim, o Novo Testamento ele não proíbe matar, ele proíbe odiar, ele não proíbe adulterar, ele proíbe você ter pensamentos impuros, ele não proíbe só roubar, ele fala que se te roubar você dá algo para alguém. Então a gente pensa assim como ele falou, ninguém vai adorar o Pai, não vai ser mais aqui nem em Jerusalém, mas vai ser espírito e verdade em qualquer lugar. Então a gente pensar que de repente não é um dia que é do Senhor, é todos os dias ele pertence ao Senhor. O judeu ele já trazia a aliança e dentro dessa aliança ele está guardando o sábado e não está fazendo nada errado nesse sentido. Pastor Ezequiel, seus comentários. Perfeito. Eu, concordo contigo em ampla medida, porque, de fato, a compreensão neotestamentária dos mandamentos de Deus, ela transcende a letra, transcende o legalismo, transcende o mérito humano e a capacidade humana. Então, se qualquer pessoa se fiar nisso, obviamente estará se condenando, porque se eu disser assim, olha, eu vou para o céu porque eu não adultero. Tá, então agora eu vou ter que ser não só perfeito na sexualidade, mas em todos os aspectos da minha vida, para ser coerente com a minha compra da salvação mediante a minha guarda da lei ou a minha guarda de qualquer mandamento. Isso o sábado incluído. Entretanto, o que me chama a atenção aqui em Romanos 11 é que aqui a salvação ela não é explicada como uma ruptura com o que vem antes. Mas com o quê? Com o enxertar do judeu naquela seiva, naquela tradição, na própria revelação bíblica, que inclusive é muito coerente com a forma como o Novo Testamento cita o Antigo. O Novo Testamento não é um livro do tipo assim, olha, vocês ouviram falar que tem um Antigo Testamento, é pura heresia, pura salvação pelas obras, pura salvação pela lei, esquece esse negócio que agora tem um novo Deus, um novo Cristo, um novo Salvador. Essa não é a mensagem do Novo Testamento. A mensagem do Novo Testamento é, lembra tudo o que aconteceu? Sabe, desde a criação até passando por toda essa história ela tem uma culminação que é a pessoa de Jesus Cristo. E se você estiver em Cristo, você vai ser enxertado em uma história, em uma tradição, em uma revelação, que inclusive remonta a Ele criando o mundo, porque Ele é Deus, e se encarnando como homem para redimir o homem dos seus pecados. Portanto, quem é o Deus do Novo Testamento? É o Deus de Israel. E a gente não pode fazer uma diferença entre Israel e a igreja e dizer assim, olha, eu não quero essas coisas aí de Israel, esse sábado, esse isso, esse aquilo, mas o Deus de Israel, as promessas para Israel, a bênção, a salvação e etc., eu quero. Até porque, no final das contas, como é que nós enxergamos a igreja cristã? Nós não somos uma igreja dispensacionalista. Nós somos uma igreja que entende que em Cristo as promessas feitas aos judeus são universalizadas. Elas ainda são mantidas em linguagem judaica, é Armagedon, é Vale de Megido, mas a guerra acontece aonde? No mundo inteiro. Não acontece só lá no Vale de Megido, no fim dos tempos. Essa é a nossa compreensão, respeitamos quem pensa diferente. Então nós não cremos, por exemplo, que Israel, como nação, etc., tem um papel nisso ou naquilo. Respeitamos quem pensa assim, mas entendemos que agora Israel é o povo de Deus inteiro. E é essa igreja invisível. E as bênçãos que havia para Israel
existem para nós. As promessas que haviam para Israel existem para nós. E também as obrigações que Israel tinha também existem para nós. E para você tirar alguma dessas obrigações, tem que ser claro e específico. Por exemplo, a eliminação da circuncisão desta história é clara e específica. Não precisa circuncidar, mas esta eliminação do sábado não é clara nos mesmos termos. Também não se diz não precisa guardar o sábado. Então, nesse ponto, a gente é um pouquinho mais cuidadoso e pressupõe que a guarda do sábado permanece no Novo Testamento.